Alô, alô, pessoal. Antes de mais nada, eu quero dar os parabéns pelos 70 anos à Tribuna de Ituverava, um veículo que eu sempre admirei desde criancinha, e é uma alegria poder dar essa entrevista remota, mas com muito afeto para a Tribuna de Ituverava e todos vocês aí, habitantes dessa cidade, espalhados por esse mundão. Vamos começar. Eles me mandaram as perguntas aqui, eu vou procurar respondê-las na ordem, tá bom? Bom, meu nome é Marcelo Tristão Ataíde de Souza. Muita gente me conhece por Marcelo Taz, que é justamente as iniciais desse sobrenome grandão que eu tenho. O Tristão é da família da minha mãe, que é natural de Guará, da região ali de Guará. O meu avô, o pai da minha mãe, o Candinho, tinha uma venda no Rio Salgado, ali perto do Guará, na zona rural, e, enfim, junto com a avó Geralda, eles criaram uma família enorme e tudo mais, e depois se mudaram para Ituverava. Da parte de pai, eu sou filho de Ézio Ataíde de Souza, daí vem o Ataíde de Souza, que é filho de João Ataíde de Souza e Julieta Maria do Vale, esse casal muito conhecido aí da cidade, muito atuante, né? O meu avô João Ataíde foi prefeito 3 vezes da cidade e muitas outras vezes foi vereador, presidente da Câmara. Eu tenho muito orgulho dele. Ele é um cara que nasceu, ele chamava de baiano cansado. Ele saiu com a família lá da Bahia para chegar em São Paulo, cansou e parou no meio do caminho. A maior parte da família nasceu justamente em Ituverava e região. E ele sempre foi um cara que amou a nossa cidade e que deu um exemplo lindo de amor mesmo, pela civilidade, né? Ele é o cara que trouxe a escola normal, o saneamento básico, o calçamento da avenida principal de Ituverava. Enfim, é um cara que fez muitas coisas. Eu tenho muito orgulho de todos os meus parentes, mas o vô João foi um grande líder, não só político, mas foi um líder também da nossa família. Foi um exemplo muito importante para a nossa família. Mas enfim, eu tenho essa minha formação. Meu pai e minha mãe, Ézio e Shirley Terezinha Tristão Ataíde de Souza. Minha mãe, professora primária no Fabiano Alves de Freitas, né? Tem muitos alunos espalhados aí por todo esse país. Eu encontro alunos da minha mãe por todo canto, e do meu pai também. Meu pai foi professor de educação física e ainda exerce a profissão de advogado em Ituverava. Bom, a minha infância e juventude em Ituverava foi uma alegria, né? Passar a infância num ambiente como o que eu tive em Ituverava. Eu nasci em 59, completei 60 anos neste ano de 2019, e me sinto muito sortudo de ter passado uma infância numa cidade onde a gente brincava na rua de noite, brincava no meio da rua com os amigos do bairro, com os parentes, enfim, os vizinhos, e foi muito livre. E além disso, eu tive uma infância também muito ligada à zona rural. Sempre tive muito apreço pela agricultura, pecuária, aprendi muito cedo a andar a cavalo, vivia muito, era uma espécie de office boy do vô João na fazenda, né? Ia buscar leite com ele. Enfim, sempre gostei muito de aprender as coisas do campo, e por isso a minha infância foi muito livre, muito divertida, muito alegre em Ituverava. A minha juventude também, os meus colegas de escola foram, enfim, pessoas muito importantes para a minha formação. Eu estudei, eu mudei várias vezes de escola. Eu estudei primeiramente no Fabiano, onde a minha mãe dava aula. O primeiro ano eu fiz lá. Eu não gostei da experiência de ser filho da professora e pedi para mudar de escola. E aí fui para
o Instituto, né? O Instituto lá em cima, né? O Instituto Capitão Antônio Justino Faleiros. Só que no Instituto, meu pai também dava aula, né, de educação física, apesar de não dar aula diretamente para mim. E eu pedi de novo para mudar de escola e fui estudar no Rosa de Lima. E me dei muito bem, gostei demais de morar numa outra parte da cidade, né, de frequentar uma outra parte da cidade. Naquela época o Rosa de Lima quase ficava fora da cidade, para vocês terem uma ideia, né? Hoje a cidade já cresceu muito ali para aquele lado ali da Avenida Orestes Quércia, né? Para aquele lado de lá. Mas o Rosa de Lima quase ficava isolado nos terrenos vazios que tinham por lá. E foi muito divertido, assim. Foi cheio de amigos, cheio de amizades importantes. Desde o Valdivino, filho do pipoqueiro da época. Eu achava lindo ser amigo do filho do pipoqueiro, porque eu ia na casa do Valdivino e via o carrinho de pipoca na sala, assim, eu achava uma astronave estacionada assim na sala, aquele carrinho de pipoca, que era justamente aquela coisa mágica que ficava em frente ao cinema, o Cine Regina, que a gente frequentava em turma e tudo mais. Naquela época, Ituverava tinha 2 cinemas, o Cine Regina e o Cine Rosário. Cine Regina na Praça 10 de Março, o Cine Rosário na avenida, né, na segunda quadra ali da avenida, ao lado de onde ficava a livraria Vanguarda. E eram 2 templos para a gente frequentar, ver os filmes, enfim, o cinema é algo que para mim faz muita falta Ituverava hoje, né? Porque o cinema para mim foi realmente muito marcante. A gente tinha outros tipos de lazer, como, por exemplo, frequentar a cachoeira, né? A cachoeira era altamente frequentável. Eu até procuro ir com os meus filhos hoje na cachoeira, que, aliás, continua muito linda, apesar de pouco frequentada. Mas, na época, a gente tomava banho mesmo, né? De rio, tomava aquela ducha toda ali da cachoeira. Era, enfim, uma coisa muito bacana. Outra coisa marcante também na minha infância, que vocês perguntam aqui, eram os bailes. Tínhamos muitos bailes na Associação Atlética Ituveravense e também, enfim, em clubes, na Liga Operária, na Princesa Isabel, que era o clube dos negros da cidade de Ituverava, nós frequentávamos. No Carnaval, nós tínhamos um bloco de homens que saíam vestidos de mulher, chamado Maria Giriza, que era muito marcante. Aquele encontro com aquela galera que deixava sua macheza de lado e se vestia de mulher e brincava na rua. Era um carnaval de rua muito bacana. E, enfim, muito animado, né? Muito churrasco, muita galinhada. Tinha as tradições todas religiosas de Semana Santa e tinha uma travessura que era roubar galinhas. Na Sexta-feira Santa, porque era o final do jejum, né, do carnaval. E aí nós comíamos as galinhas depois da meia-noite para não pecar, apesar de tê-las roubado em algum lugar. Mas mesmo esse roubo era um roubo assim, as pessoas sabiam da tradição e alguns fazendeiros e tal até separavam algumas galinhas porque a gente podia roubar. Mas enfim, era uma época bastante tranquila, né? Eu não tenho... Tem uma pergunta aqui da tribuna, se eu sinto saudade daquela época. Eu sou uma pessoa que não tem nenhuma nostalgia, sabe? Apesar de eu ter muito carinho pela minha infância e pelo meu passado, eu não tenho nostalgia. Eu vivo muito o que está acontecendo hoje, sabe? Eu não tenho nostalgia
do que eu fiz, até hoje, dos programas de televisão que eu já passei, das emissoras. Eu creio que é muito importante nós vivermos plenamente o que está acontecendo agora, né? Sabermos deixar o tempo cuidar da gente também, né? Em sabermos envelhecer, ficar mais maduros e poder curtir as coisas que hoje são importantes, inclusive em Ituverava. Eu hoje gosto muito de andar a pé por Ituverava, andar meio sem rumo, às vezes, pelos loteamentos, andar de bicicleta, que é uma coisa que eu gosto muito também, enfim, bater papo furado na feira e tomar um sorvete, enfim, eu gosto muito de frequentar o momento atual das coisas, né? E, enfim, então eu não tenho saudade, eu sou um cara que sou vacinado contra a saudade, apesar de respeitar e ter muito orgulho do meu passado, tá certo? Como que o senhor vê Ituverava de hoje? Estão me chamando aqui de senhor, muito bom. Eu vejo Ituverava como uma cidade inquieta, né? Sempre vi, aliás, uma cidade que acredita que ela precisa fazer alguma coisa, que não está ainda bem do jeito que ela está. Eu creio que isso é uma virtude, né? No entanto, eu creio que Ituverava precisa ser uma cidade que encontre a sua vocação. E na minha opinião, sendo este ituveravense distante do dia a dia, e por isso eu faço uma ressalva, né? Porque eu creio que quem mora em Ituverava é que deve ter voz na hora de falar desse assunto, mas já que vocês me perguntam, eu creio que a vocação de Ituverava deve ser coisas ligadas à inovação, à educação, a novas formas, por exemplo, de tratar a agricultura, né? E Ituverava já tem uma tradição de educação, né? De faculdades, faz muito tempo que já tem as faculdades e escolas de Ituverava, sempre tiveram um excelente respeito em toda a região. E para mim, essa vocação de Ituverava pela educação poderia ser mais cuidada, né? Poderia ter uma coisa consciente em relação a isso, inclusive em relação à história da cidade. Por isso que eu estou muito feliz de dar esse depoimento para um jornal que está completando 70 anos. É fundamental nós termos conhecimento da nossa história. Uma coisa que eu sinto falta na cidade, por exemplo, é de um centro cultural, onde possamos conhecer essa história, né? Eu lembro que já houve uma casa no Largo do Rosário, que funcionou uma época como um centro cultural. Creio que não existe mais essa casa. Eu vejo muitas casas lindas, antigas da cidade, que de repente eu chego, foram demolidas, né? Eu tenho certeza que uma dessas casas pode vir a ser um excelente centro cultural. Eu amo, por exemplo, aquele edifício lá da estação ferroviária. Aquilo ali poderia ser um lindo espaço cultural para a nossa cidade. E eu, com muito carinho, deixo aqui essa minha sugestão, tá certo? Como que você vê a área social, comércio, agropecuária e indústria da cidade? Bem, eu vejo com uma certa preocupação, porque a agricultura de Ituverava passou de uma agricultura diversa, né, que tinha vários tipos de produtos, né, algodão, milho, soja, café, por uma monocultura, né, que é da cana-de-açúcar. Eu entendo as razões disso ter acontecido, mas eu creio que não é um bom caminho. Para mim, um bom caminho para a nossa cidade é a diversidade de agricultura, já que temos um dos solos mais perfeitos do mundo para o cultivo. Então eu vejo com muito bons olhos toda vez que eu vejo alguma coisa nova em relação à agricultura, como recentemente eu soube e pude comprovar do cultivo de uva, né? Onde até a produção de um vinho em Ituverava, com muito sucesso, inclusive, um vinho de excelente qualidade que eu pude provar, e que está florescendo ali às margens do Rio do Carmo.
Eu acho isso uma ideia fantástica. Eu acho a gastronomia, por exemplo, um caminho muito legal para Ituverava. O turismo, né? O turismo rural, as pousadas, enfim, todas as pessoas das grandes centros que hoje gostam muito de ter momentos de sossego. Aliás, as próprias pessoas da cidade de Ituverava que buscam sossego, às vezes, em represas, em Rifaina, ou mesmo em lugares longe, né? Tem gente que vai lá para a praia, longe pra caramba, e a gente pode começar a criar esses polos de turismo rural, né, em Ituverava. Eu acho isso uma visão que pode ser muito bacana para a nossa cidade. Na área cultural, é a mesma coisa. Eu creio que nós temos aí muito espaço para avanço, né? Nós consumimos muito uma música de fora, né? A maioria das vezes, música mecânica, fica tocando, enfim, música que não é feita aí. Eu acho que Ituverava tem tradição, né, de música. Eu estou falando da música caipira, evidentemente, da música sertaneja, mas estou falando também de bandas, que sempre teve tradição em Ituverava, de bandas de rock, enfim, de música clássica. Eu fiz piano clássico em Ituverava, no Conservatório Musical Santa Cecília. Tem uma tradição musical em Ituverava muito antiga, né, e creio que teatral também. Ituverava tem pessoas ligadas ao teatro, fazendo grande sucesso, inclusive, por vários lugares. Ituverava tem uma tradição ligada às artes também, que pode ser mais cuidada. Tenho certeza que tem muito espaço para isso, tá certo? Muito bem. Gostaríamos que você falasse sobre áreas da educação, a FEI, o ensino público e a saúde. Ele está falando da Santa Casa, Hospital São Jorge, a AME e Unimed. Poxa, olha, as instituições de saúde de Ituverava são muito conhecidas, e os profissionais também, né? Os médicos de Ituverava, os médicos e as médicas são muito respeitados na nossa região, e creio que devemos olhar com muito carinho, né? E apoiarmos esses profissionais, essas instituições, né? A Santa Casa, por exemplo, que é o lugar onde eu nasci, aliás, com muito orgulho eu gosto de lembrar que o meu avô João participou dos esforços da construção da Santa Casa, junto com o Monsenhor João Rulli, que era o pároco da época da cidade. A Santa Casa de Ituverava é um centro de excelência que precisa mesmo de cuidado, de carinho, de recursos, né? Nós temos aí também o Abrigo de Idosos, que já é uma instituição muito conhecida, que tem um apoio fantástico do Lions Club. O Rotary de Ituverava é outra instituição muito atuante, né? Nessa missão de olhar para o bem público, né, de doação de recursos e tempo de cidadãos de Ituverava para o bem público, né? Os meus pais, o Ézio e a Shirley, são leões, né? São atuantes no Lions Club da cidade. Eu posso acompanhar muitos dos companheiros deles que fazem esse tipo de trabalho. Eu tenho uma pergunta aqui: se um distrito industrial favoreceria a instalação de indústrias. E vou dizer uma coisa para vocês. Desde criança existe essa questão. Ituverava precisa ter indústria. Para mim, isso fazia sentido naquela época. Hoje, nós precisamos ter muito cuidado em associar indústria com progresso. E vou dizer por quê. Porque o mundo sofre uma transformação gigantesca hoje. E o grande vetor do mundo, das mudanças do mundo, é a inovação. Não é só a tecnologia, mas a inovação, ou seja, a capacidade criativa de resolver problemas, né? E inovação nem sempre significa indústria. Nós temos em Ituverava indústrias importantes, né? Que já estão atuando há muito tempo na nossa região. Mas não creio ser a busca de indústrias da forma tradicional um vetor que possa funcionar para a prosperidade, para gerar empregos para Ituverava. Para mim, a grande
o grande vetor da mudança que vivemos atualmente é inovação, educação. É a capacidade que nós temos que ter de olhar para os problemas atuais e termos a criatividade para resolvê-los de uma forma sustentável. Quer dizer, não adianta nós ficarmos buscando soluções mirabolantes se não temos os recursos para resolver os problemas daquela forma. Daí vem a inovação e aí a tecnologia pode ter um aspecto muito importante nisso daí. Às vezes, com uma boa ideia, com poucos recursos, você consegue um avanço, né? Nós vemos isso, por exemplo, no comércio de Ituverava. O comércio de Ituverava é muito inovador. Ele foi se transformando ao longo do tempo e foi gerando novos tipos de negócio, de lojas, novamente, de gastronomia, né? Ituverava tem uma tradição de excelente gastronomia e lojas de comidas prontas ou de produtos orgânicos ou de novas formas de acesso à moda, né? Enfim, eu creio que há muitas formas de sermos inovadores sem precisar ir para o lance da indústria, com aquela cabeça da indústria, a moda antiga, aquela indústria que sai fumacinha. Mas eu não posso deixar aqui a minha palavra sobre uma oportunidade perdida que eu testemunhei, que foi quando o Busa, que é um grande inovador da nossa cidade, um mecânico, né, um cara que consertava automóveis, caminhões e tudo mais, com inovação, vejam aí o que eu estava falando antes, ele foi começando a criação de novas ferramentas para a agricultura, né? E aos poucos foi construindo uma indústria e foi crescendo a sua oficina, foi virando, na verdade, um verdadeiro laboratório de novas ferramentas. E quando ele quis crescer realmente e fazer uma fábrica em Ituverava, ele não teve o apoio necessário para isso e abriu a sua fábrica em Guará, na cidade vizinha. Essa é uma lição que nós precisamos aprender na nossa cidade, né? Apoiar inovadores como o Busa, que, aliás, tem muito a contribuir para a nossa cidade. Um abraço para ele. Vamos lá. Agora tem umas perguntas difíceis aqui para mim sobre a minha fase atual, tá? Quem é Marcelo Taz? Eu creio que sou um comunicador em busca de entender a complexidade do mundo e traduzir numa linguagem mais acessível, mais democrática, para que todos nós possamos aprender juntos, né? Então, eu me sinto muito hoje com a vocação de professor, né? Eu já tive, inclusive, personagens que foram literalmente professores, o professor Tibúrcio, o Telekid, do Porque Sim Não É Resposta, tá certo? Já fiz várias coisas na área da educação literalmente ligada à pedagogia, o telecurso na Globo, né? Na Fundação Roberto Marinho, com as redes de TVs educativas, talvez o maior projeto que eu já participei de televisão. E, enfim, junto com outros que vocês conhecem, que são mais de entretenimento, eles me mostram que a minha missão é traduzir. Eu me sinto muito um tradutor de conteúdo e, portanto, um comunicador que tenta traduzir numa linguagem para que todos nós possamos participar da conversa, tá certo? Quando você optou pelo jornalismo e a arte? Foi na faculdade de engenharia. Eu conheci um jornal que era feito por engenheiros, gostei da coisa, era um jornal de humor, e vibrei com aquilo e fui aceito, consegui publicar o meu primeiro artigo lá. Na verdade era uma poesia, assim, uma poesia metida à besta, e gostei daquilo. E aos poucos fui participando cada vez mais, virei editor desse jornal, da Escola Politécnica, na USP, né, onde eu estudei Engenharia Civil.
E tomei gosto pela coisa. Então, curiosamente, dentro da faculdade de engenharia, eu encontrei o caminho da comunicação. E encontrei até o caminho para perceber que 2 quadras da Poli, a Escola da Engenharia, tinha uma faculdade de comunicação. A Escola de Comunicação e Artes, que eu cursei também e conheci lá uma série de outras pessoas com quem eu acabei começando a fazer televisão. E quando eu comecei a fazer televisão, é onde a ficha caiu, né? Para quem é jovem, ficha cair significa a fichinha que a gente botava no telefone público. É você ter certeza de que é aquilo mesmo que você quer fazer. E é o que eu gosto mesmo de fazer, né? A televisão e as suas várias formas, como essa aqui agora. Nós aqui conversando no YouTube, no canal da Tribuna de Ituverava, né? A televisão que continua encontrando novas formas, que continua, aliás, que tem que se reinventar para não ficar parada, né? A televisão ficou muito parada aí uma época e, enfim, ela está sofrendo muito com essa crise que vivemos hoje, com a revolução digital. Então, a pergunta é essa aqui, a da Tribuna, ó. Qual o impacto da internet no jornalismo, principalmente nos jornais impressos? É imenso o impacto, porque o que muda não é a tecnologia. O que muda é aqui, ó, dentro da gente. Nós sabemos que podemos ter acesso à informação de várias formas, não apenas com papel cheio de tinta, que eu gosto, inclusive. Mas a qualquer momento eu posso acessar o site da Tribuna de Ituverava e, inclusive, conferir as coisas que eu acabei de falar aqui. Para falar, por exemplo, do meu avô João Ataíde, eu fui lá ver quais obras mesmo que o vovô fez. Fui lá e vi que ele fez o calçamento, que ele fez o saneamento, que ele trouxe o aeroporto, que ele trouxe a escola normal. Tá tudo no site da Tribuna. Quando que a gente teria isso antes? Nunca, né? Então a transformação é justamente por uma mudança interna. Nós acessamos as informações de uma forma muito ágil e muito diferente como a gente acessava antes, que tinha que ficar esperando chegar a hora do telejornal para saber o que aconteceu no Brasil e no mundo. E agora você fica sabendo até de coisas que você nem quer saber o dia todo, e aí novas responsabilidades surgem, como lidar com excesso de informação e também com os ruídos da informação, né? Com as notícias falsas, as famosas fake news, né? E com os contos do vigário modernos. Os contos do vigário sempre existiram, mas os contos do vigário modernos, as redes de WhatsApp que disparam às vezes um monte de mentiras ou um monte de boatos e tudo mais, né? Eu lembro que quando eu era garoto em Ituverava, o pessoal fazia xerox. Na época da eleição, surgia boatos xerocados, criando rumores sobre os candidatos e tudo mais. Hoje é um xerox, só que na velocidade da luz, né? Espalha que nem... Nossa, eu ia falar espalha que nem fogo, não, espalha muito mais rápido do que fogo, né? Espalha instantaneamente e às vezes uma mentira que pode destruir a vida de uma pessoa, o que é um crime, inclusive. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje com a velocidade com que a gente usa essas ferramentas, porque nós somos responsáveis por isso. Muita gente gosta de falar mal das ferramentas, mas quem usa as ferramentas é que tem a responsabilidade. E uma última pesquisa que foi feita sobre fake news aponta quem é o maior propagador de fake news. Sabe quem é? O grupo de WhatsApp da família. Ou seja, todos nós. Então é uma responsabilidade muito séria que nós temos com relação a esses novos meios que são maravilhosos, são democráticos, eu gosto muito, eu uso bastante, eu estou atuando em todas as redes, aliás, convido todos vocês de Ituverava a nos seguir lá, eu sou @Marcelo Taz em todas elas, mas aumentou a nossa responsabilidade, tá certo? Que desafios o artista encontra atualmente no Brasil? Bom, atualmente um desafio muito grave que é o ataque à cultura. Eu não gosto de me posicionar em termos de a favor ou contra o atual governo, mas é importante dizer
que eu respeito, obviamente, o governo legitimamente eleito do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, mas o que está acontecendo é muito grave com relação à cultura, porque está sendo demonizada a cultura no Brasil de uma maneira, às vezes, muito estúpida, né? A Fernanda Montenegro é atacada por uma autoridade pelo cargo equivalente ao ministro da Cultura, de uma forma sem nenhum argumento, né? Também estamos vendo censura ao teatro, às vezes censura a filmes que não podem ser lançados. Isso é muito preocupante, porque a cultura é o espelho de uma sociedade, de uma nação, né? E ela não é de um partido, ela não é de uma ideologia. Então, volto a dizer, eu respeito muito o cargo do presidente Bolsonaro, mas estou muito insatisfeito com a forma como ele conduz as suas próprias palavras, às vezes acusando artistas, acusando ativistas da Amazônia de crimes que eles não cometeram. E aí, como tem muita gente que segue sem questionar as coisas que ele fala, isso acaba se tornando, às vezes, ambientes até de violência, né? Eu creio que, para se construir um país, nós temos que fazer duas coisas: reconhecer a vitória do atual presidente, legitimamente eleito. Inclusive, eu reconheço as razões pelas quais ele foi eleito, que foi uma luta contra a corrupção. Eu apoio totalmente essa visão, né? Concordo que o que havia antes era absolutamente inadmissível, mas não por isso nós devemos apoiar cegamente tudo que ele faz, tudo que ele diz, porque inclusive há graves denúncias já de corrupção no atual governo que não estão sendo muito esclarecidas, né? O uso do cartão corporativo, por exemplo, pelo presidente, não é transparente. Então, creio que para a gente conviver num país novo, realmente de uma nova política, nós temos sim que parar de brigar com a eleição que já passou, aceitar os atuais governantes, mas manter uma postura crítica, certo? Porque o Brasil e Ituverava e o estado de São Paulo, eles vão ficar e esses governos vão passar. Então, e quem vai construir esse país somos nós. Eu, você que está me vendo aí do outro lado, mesmo que nós pensamos de uma maneira diferente em relação à política. Isso não tem nenhum problema. Isso, aliás, eu aprendi com meu avô João. Eu sempre vi adversários políticos dele, inclusive dentro de casa. Ele recebia, conversava, e é assim que devemos fazer política. Eu amo muito a política. A política é a arte do debate, né, dos argumentos, mas não da violência ou das denúncias vazias como as que eu tenho visto serem feitas contra artistas, ativistas no nosso país. Tá bom? Qual o trabalho que você está fazendo na atualidade? O que você projeta para o futuro? Bom, atualmente, eu estou aqui falando com vocês, estou partindo para a Espanha. Vou gravar um curso online com uma plataforma de educação espanhola chamada Doméstica, com K. E eu conto essa notícia em primeira mão aqui para a tribuna. Estou agora em dezembro indo para a Espanha, e na hora que está sendo publicada essa entrevista, porque eu creio que eu estou reencontrando a minha vocação de educador, né? E eu sou um comunicador com muita alegria da televisão brasileira, tenho muito orgulho de tudo que eu já fiz, né? O CQC, o Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, as séries que eu fiz no Discovery, o Batalha Makers Brasil. Eu fiz também muita coisa no Cartoon Network, que eu gosto demais, mas eu percebo que atualmente eu faço provocações na TV Cultura, amo um programa de entrevistas, mas o que eu percebo é que em todos esses programas, o bichinho carpinteiro que vive dentro de mim era o da educação. E nesse sentido,
eu renovo o meu amor pela minha origem, por Ituverava, de ser filho não apenas de Ituverava, que é uma terra de educadores, tive acesso a excelentes escolas públicas em Ituverava, mas também por ser filho de Dr. Ézio e Dona Shirley, 2 professores de escola pública, meus pais, que vivem na cidade e que eu tenho o maior amor e carinho, né? E minha família toda, a família dos Ataídes e a família dos Tristão e agregados, né? Nos Tristão tem os Rodrigues, que é uma família que eu amo, que é da irmã da minha mãe, a tia Marley, que já nos deixou, mas que deixou aí filhos maravilhosos, o Rodrigo, a Renata e a Rogéria, o tio Joaquim, que é uma beleza de ser humano, que é o pai delas, né, casado com a tia Marley. Do lado do meu pai, então, olha, é uma gangue. Lá é muita gente, eu nem vou me atrever a começar a falar nomes, senão nós não vamos parar aqui hoje, mas enfim, são vários irmãos e irmãs, e tios e tias, e primos e primas, e netos, bisnetos, enfim, uma família linda, que se confunde, inclusive, com as famílias todas da cidade de Ituverava, que eu conheço, que são amigos, que são colegas de escola ou de trabalho. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que eu tenho um enorme orgulho mesmo dessa cidade. Tem gente que até acha, Taz, mas você fala muito de Ituverava, mas você tem essa aparência assim meio de gringo e tem um sotaque que não é aquela porta tão ardida. É que eu saí daí com 15 anos, gente. Eu saí daí com 15 anos de idade. Fui fazer a escola preparatória de cadetes do ar lá em Barbacena, a escola da aeronáutica. Mas o meu orgulho de Ituverava é imenso. Por isso que eu sempre faço questão de falar dessa minha origem, tá? E origem é uma palavra que tem a ver com originalidade. Para você ser criativo, você tem que ser fiel à sua origem. É dali que parte a sua criatividade. E para mim é daí que partiu tudo que eu já fiz na vida. A minha origem caipira, com muito orgulho mesmo de Ituverava e região, né? E das amizades, dos aprendizados que eu tive com os boiadeiros, com o pessoal que pegava na enxada, com o tio Valdemar, que para mim representa um tio dos mais modestos da nossa família, com quem eu aprendi bastante também. Ele era pedreiro, o tio Valdemar, e tinha uma bicicleta linda, inclusive. Enfim, desculpem aí esse tempo todo que eu gastei falando aqui para vocês. Recebam o meu carinho, o meu beijo e, novamente, Tribuna de Ituverava, parabéns. 70 anos, um veículo de comunicação, não é para qualquer um, não. Parabéns a vocês. Valeu.